Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Thaís Almeida e hoje eu quero falar com vocês sobre o autoconhecimento e o casamento. O que tem a ver essas duas coisas? Porque as duas coisas têm que andar juntos. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, então se inscreva, deixa aqui o seu like, é muito importante para mim. Se fizer sentido para você esse vídeo, eu quero te pedir que você compartilhe com os seus amigos. Compartilhe aí com a mulher que tá precisando, com uma amiga que tá precisando, que você, ou num grupo de mulheres. É sempre tão importante a gente saber dessas coisas. São coisas fundamentais que fazem toda a diferença em nossas vidas. Então eu quero te pedir, se fizer sentido para você, você compartilha, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que tem a ver o autoconhecimento e o casamento? Antes, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Bom, assim que eu me casei, eu tive muito problema com isso, que eu sempre colocava a minha expectativa no meu esposo, as expectativas no meu esposo. Eu cobrava muito dele, eu esperava que só ele me fizesse feliz. Eu buscava isso constantemente, essa felicidade nele. E quando ele fazia algo que me chateava, sabe, pra mim era algo muito grande, era um peso muito grande, aquele sentimento era pesado demais. Então eu reclamava bastante, reclamava muito mesmo. E eu fui me tornando uma pessoa pesada, sabe? Uma pessoa assim, eu não via felicidade em nada, eu tava sempre assim pra baixo, eu tava sempre indisposta, eu não me arrumava mais, assim, eu fui ficando totalmente, sabe, um peso, eu já nem me reconhecia mais. Então eu buscava isso sempre nele e isso começou a atrapalhar o nosso casamento. E um dia, assim como você está vendo esse vídeo, eu também busquei sobre o assunto, né? Eu ouvi sobre amor próprio a primeira vez e eu queria saber mais se eu tinha ou não esse amor próprio. E eu comecei a aprofundar nisso, a estudar bastante isso. Eu comecei a ver que me faltava amor próprio, me faltava autoconhecimento, porque na verdade eu não me conhecia. Então era impossível eu ser feliz sem eu me amar, sem eu me conhecer. Eu comecei a buscar isso constantemente, mas eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava aprendendo, tudo que eu estava vendo. E foi aí que eu tive um grande resultado na minha vida. Eu tive um enorme resultado na minha vida. De repente, sabe assim, da água pro vinho, não digo da água pro vinho, né, porque é um pouco exagerado, mas com um certo tempo que eu estava colocando em prática e me esforçando, porque não adianta a gente ouvir só, porque na verdade é 90%, praticamente 80% é do nosso esforço, é da nossa ação, é da gente fazer a coisa acontecer de verdade. Então eu coloquei aquilo ali em prática e eu comecei a me buscar. Eu comecei a ver qual era o que estava faltando dentro de mim, o que estava faltando na minha vida para eu ser feliz, por que eu não era feliz. Comecei a buscar isso em Deus, comecei a buscar na palavra de Deus e eu vi que eu não vivia da forma que Deus me fez para ser. E eu disse, eu não quero mais viver assim, no raso, na infelicidade. Eu quero ir mais além. Então eu comecei realmente a colocar aquilo tudo em prática e eu tive uma grande transformação, inclusive no meu casamento e com os meus filhos, com o meu esposo. Eu comecei a parar de reclamar, eu comecei a olhar a vida com os olhos bons, eu comecei a buscar o que me fazia feliz. O que me fazia feliz era eu realizar o meu sonho, era eu estudar, eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje para você. Eu comecei a estudar, eu fiz o curso de coach, de mentor, de advice. Então eu fui fazendo várias coisas, eu fiz outros cursos para agregar nisso. Eu aprofundei nos estudos mesmo sobre a inteligência emocional e eu vi que eu não era uma pessoa com inteligência emocional. Eu não sabia organizar as minhas emoções, conter as emoções ou controlar as minhas emoções. Tudo que eu fazia eu era profunda demais. Então, se eu estava triste, eu era triste demais. Se eu estava nervosa, eu era nervosa demais. E então tudo em excesso
é ruim, nos atrapalha, não mantém o nosso equilíbrio. Então eu comecei a fazer essas técnicas que eu fui aprendendo e comecei a reorganizar meus pensamentos, comecei a criar novos pensamentos, pensamentos bons sobre mim mesma. Comecei sim fui lá, arrumei meu cabelo, coisa que eu sempre gosto de fazer, que é fazer as mechas. E comecei uma reeducação alimentar, comecei a colocar umas roupas mais bonitinhas dentro de casa. E eu comecei a fazer isso pra mim, primeiro. Quando eu comecei de verdade essa transformação, eu olhei pra mim e falei, poxa, eu mereço isso. Eu mereço viver o melhor, porque eu não tô vivendo da forma que Deus me criou pra ser. Então eu comecei a buscar em mim mesma a minha felicidade. E eu descobri automaticamente quando eu fui mudando, parei de reclamar, comecei a conversar mais com os meus filhos, conversar mais com meu esposo, ter mais paciência, conseguir controlar mais a minha raiva, o meu humor, né? Comecei a sorrir mais, comecei a me arrumar mais. Automaticamente foi uma coisa incrível que a minha casa inteira começou a mudar. O meu marido começou a mudar. O meu marido, ele começou a conversar mais comigo, a ter mais paciência, não só comigo, mas com as crianças. Foi uma coisa assim, foi uma mudança tão boa que eu tô compartilhando aqui com você, que foi algo tão incrível e que manteve, que até hoje a gente vive assim e a tendência é só melhorar, porque nós não paramos de estudar. Eu não parei de estudar, eu não parei de colocar as coisas boas em práticas. Tudo que eu aprendo, eu gosto de colocar assim na minha casa, tudo que é bom. Eu gosto de fazer a experiência, né, para ver como que vai ser, para eu passar para você. Eu comecei a estudar sobre a inteligência emocional nas crianças, como a gente tratar isso desde cedo para ser um adulto já bem sucedido, né, emocionalmente. Então foram tantas coisas que eu tô passando aqui para você de todo o meu coração, que foi maravilhoso. E agora eu te faço a pergunta que eu fiz no início. Autoconhecimento e casamento. O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Eles andam juntos. Andam totalmente juntos. Porque quando uma mulher ela é infeliz consigo mesma, ela não achou o seu lugar, não encontrou quem ela vive de mau humor, ela vive depressiva, ela vive triste, ela vive reclamando, ela vive buscando essa felicidade no marido, colocando toda a responsabilidade no marido para fazer ela feliz. O casamento não funciona. O casamento, ele realmente tem que ser um amor inteligente, tem que ser uma inteligência emocional para você conseguir manter o equilíbrio. Então, quando você resolve mudar, a sua casa vai mudar. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Isa, mas o meu marido não está disposto a mudar. Deixa eu te falar uma coisa. O meu marido também no início, ele nem sabia que ele tinha que mudar ou ele iria mudar. Eu não falei isso com ele. Eu não contei pra ele, eu vou mudar. Eu não contei. Eu contei pra mim mesma e pra Deus. E eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu preciso de uma mudança de dentro pra fora. E eu quero fazer a coisa acontecer na minha casa, na minha família, no meu casamento. E automaticamente, eu te disse, automaticamente, com a minha mudança, tudo à minha volta foi mudando. Tudo. Tudo. Então isso é totalmente assim maravilhoso. Olha, se você ainda não coloca esse autoconhecimento, amor próprio, casamento andando junto, na mesma direção, você precisa colocar isso, você precisa experimentar isso da forma que eu experimentei. E olha só, eu vou te falar aqui algumas coisas só que geram em nós a falta de amor próprio, a falta de conhecimento. Eu até anotei porque são várias coisas. Olha só, a falta de amor próprio, de autoconhecimento, inteligência emocional causa independência emocional, que é o que eu te falei, a gente nós colocamos a nossa expectativa de felicidade toda no outro. A gente espera que o outro faça a gente feliz. Se ele mudar eu vou ser feliz. Se ele fizer isso eu vou ser feliz. Desculpa, essa é a expectativa que a gente coloca na pessoa, né? Então ela causa uma expectativa em excesso. Agora vamos falar da independência emocional. Independência emocional. Você deve conhecer alguém, se você não for assim, você deve conhecer alguém que pensa
que sem o outro ela não vive. Se o outro largar, ela não vai conseguir ter vida. Às vezes o parceiro, trata ela mal, verbalmente, agride fisicamente e a pessoa não tem forças de largar dele, porque ela está totalmente dependente emocional daquela pessoa. Então, ela está dependente emocional porque ela não tem amor por ela mesma, tá? Causa infelicidade, causa inveja, não é incrível? Porque quando você não se acha linda, atraente, inteligente, se você não luta pelos seus objetivos, se você não é uma mulher bem-sucedida, não digo financeiramente, tá? Mas dentro de você, emocionalmente, porque se você for construir a sua mente, renovar a sua mente, você automaticamente vai achar um caminho para você ser bem-sucedida financeiramente, porque isso faz parte da inteligência emocional, tá? A inveja, como eu disse, ela faz parte, porque aí você não consegue o que você quer, porque você não tem força de sair do lugar, você tá ali estagnado, parado, e você olha o que o outro tá conquistando, e você pensa, poxa, eu queria tanto ser assim, queria tanto isso, queria tanto aquilo. Você acaba que às vezes sem querer você invejou aquilo, mas você também pode fazer melhor ou igual àquela pessoa. A desvalorização, você se desvaloriza, você não conhece o seu valor, então você vai aceitar qualquer coisa que o outro fizer, qualquer coisa mesmo. Então o outro te trata mal, como eu disse, te agride, te humilha, e você aceita, porque você não se valoriza, você tem aquele sentimento de desvalorização. A insegurança faz muito parte dessas causas da falta de autoconhecimento, de amor próprio, porque quando nós temos amor próprio, nós temos seguranças de nós mesmas, porque nós sabemos que nós somos capazes, que nós somos boas, que nós somos inteligentes. E se acontecer do seu marido pisar na bola com você, azar o dele, ele que perdeu uma mulher incrível na vida dele, né? Então é assim que nós temos que pensar sobre nós mesmos, os pensamentos que nós devemos ter sobre nós. A depressão, olha só, isso é grave. A depressão, a pessoa ela tá tão afundada nas críticas, no que as pessoas dizem sobre ela, né, que ela vai se afundando. Ela tá tão afundada naquelas emoções fortes, na tristeza, que ela vai se afundando e ela perde a vontade de viver. Isso acontece muito. Então, é possível buscar ajuda, fazer um tratamento, e você precisa sair desse lugar onde você está e dizer, opa, agora chega, agora eu vou ser uma pessoa inteligente emocionalmente, eu vou ser uma mulher de sucesso, bem sucedida nas minhas emoções, bem sucedida na minha casa, bem sucedida na minha família, no meu trabalho. Tem que ser assim, nós temos que ser assim. Causa a vitimização. Vitimização é aquela pessoa que ela é sempre vítima da história. Ela nunca é culpada, o outro é culpado. Aí, ai meu Deus, o outro fez isso comigo e eu sou uma coitada e eu não consigo nada. Ai, só porque eu sou pobre, ai, só porque eu sou doente, ai, só porque eu sou feia, ai, só porque eu sou gorda. Isso é vitimização, isso é falta de amor próprio. Então você precisa levantar daí. Solidão, causa solidão, porque nós não entendemos. Quando nós não nos amamos, o que nós pensamos é, se estamos sozinhas, estamos na solidão, mas não é. Quando nós nos amamos, nós gostamos de estar juntinho com a gente, sozinha, lendo um livro, tomando um café. Nós apreciamos a nossa companhia, porque a nossa companhia é a melhor desse mundo. Então, causa a solidão. Nós não sabemos diferenciar. Então acaba que a gente pensa, se eu não tiver com alguém, eu tô sozinha, eu tô solitária. Eu preciso ter alguém para poder estar junto com alguém, para poder não me sentir sozinha mais. Então tem tudo isso que causa, tá? Olha para você ver que coisas graves que causa a falta de autoconhecimento e amor próprio. Você causa
manipulação. O que é a manipulação? Mas é a manipulação ao contrário. Você deixa as pessoas te manipularem, deixa as pessoas fazerem o que quer de você. Você não tem opinião própria. Então, a pessoa já olha pra você e pra ela tanto faz. Ela vai poder te manipular, ela vai poder colocar a opinião dela porque você não tem a sua, e ela vai fazer de você, aquela frase, gato e sapato. Ela vai te manipular, inclusive em relacionamentos. Existem muitas mulheres sendo manipuladas por homens e acabam levando elas ao buraco, a uma depressão profunda. Então isso é muito, muito sério mesmo. O desrespeito, porque se você não se ama, se você não conhece o seu valor, né? Então nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos, do amor, do valor que nós temos para sermos respeitadas. As pessoas vão te respeitar na medida que você se respeita. Se você se respeita, você vai ser respeitada. Acredite em mim. Isso eu vivo na minha vida, como eu te disse. Foram meses, foram anos, são anos, vão ser anos, eu sempre colocando tudo isso em prática, porque eu mudei a minha vida, mudei a minha casa, estou mudando a minha história, porque eu reconheci quem eu sou, de verdade. A baixa autoestima. Então, quando nós nos amamos, nós vivemos para baixo. Não lembra que eu te falei que eu não me arrumava? E olha, meu marido sempre me pediu para eu me arrumar, mas eu não sentia vontade, eu não via graça, sabe? Eu tinha um bebê ainda o meu filho hoje tem 2 anos, mas ele tava bem pequenininho e eu tava bem gordinha, que eu engordei muito na gravidez. E eu pensava, eu nunca vou emagrecer, e aquilo foi, sabe, gerando tanta coisa dentro de mim. Mas um dia eu coloquei um basta, eu disse, chega, agora eu vou lá. Agora eu vou fazer a coisa acontecer na minha vida porque eu tô cansada de viver desse jeito. E aí eu comecei a ler o que Deus diz sobre nós. Deus diz tanta coisa boa sobre nós. Deus diz que a gente já é. Olha só, Deus diz que a gente já é próspero, mas a gente ainda não tomou posse disso e nós vivemos ainda naquele raso. Então, Deus diz que nós somos preciosos e nós ainda não entendemos que nós somos preciosos. Deus diz que nós somos únicos, únicos. Então, nós não entendemos isso, que nós somos únicos da forma que somos. E somos lindos e preciosos da forma que somos. Deus diz que a respeito de nós, Ele só tem bons pensamentos. Pensa, se Deus tem bons pensamentos sobre mim, por que eu vou ter maus pensamentos sobre mim? Então eu não posso viver desse jeito contra a palavra de Deus. Eu tenho que viver a favor dela, viver, entender, aceitar e viver aquilo de fato na minha vida. Então eu tô aqui para falar isso para você. O casamento e o autoconhecimento, a inteligência emocional, o amor próprio faz parte do autoconhecimento. Essas duas palavras, autoconhecimento, casamento, elas devem andar juntas para melhorar. E olha só o que eu ainda posso te afirmar com propriedade que acontece e aconteceu aqui na minha casa, que com a minha mudança, como eu aprendi muitas coisas, muitas técnicas de inteligência emocional, de autoconhecimento, eu comecei a passar isso para meus filhos, eu comecei a passar isso para o meu esposo, e meu esposo mudou muito através da minha mudança, os meus filhos mudaram muito através da minha mudança. Então, hoje, eu sempre falo para os meus filhos, o que vocês são? Fortes e corajosos. Então eu sempre ensino a minha filha, porque as mulheres elas são muito afetadas com isso, por nós sermos, né? Somos muito emocionais, então às vezes nos magoamos muito. Mulher é mais delicada. Então eu trabalho muito isso com a minha filha, o meu filho de 2 anos, que agora tá aprendendo a falar. Mas eu trabalho isso muito com a minha filha de 5 anos. Eu falo, filho, o que você é? Ela fala, eu sou forte e corajosa, mamãe. E eu falo, não esquece, Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você é inteligente, você é forte, você é amada, você é preciosa. Aí eu falo isso tudo pra ela, eu declaro isso na vida dela, eu conto pra ela o que ela é. E eu mostro as situações dentro de casa pra ela ver que ela precisa se amar, se valorizar,
para que a vida não a desrespeite lá na frente, porque ela precisa crescer sabendo o valor que ela tem. O valor para ela, o valor para Deus. Então ela precisa disso. E então, como mães, como mulheres, como esposas, como futuras esposas, futuras mães, nós precisamos fazer essa mudança, não só por nós, claro que em primeiro lugar é por nós, mas também pela nossa família. É uma mudança muito boa mesmo. Eu digo para você que eu vivo isso aqui na minha casa. Muito bom ter você aqui. Eu quero te pedir mais uma vez, se fez sentido para você esse vídeo, compartilha. Tem tantas pessoas, tantas mulheres no mundo, precisando ouvir o que nós estamos falando, o que eu estou falando aqui agora, o que eu passei na minha vida, para elas verem que não estão sozinhas e que tem uma solução, tá bom? Então, se fez sentido, compartilha esse vídeo, tá? Abraço e fique com Deus.